Eu vou pontuar realmente algumas questões que eu levantei aqui. O título começa: qual a conferência de comunicação que queremos? O universo de assuntos para debate numa conferência de comunicação é muito amplo e não se esgota na própria conferência. Alguns temas já foram propostos para essa primeira conferência, como rádios comunitárias, o monopólio dos grupos de comunicação e o controle social. Aí eu pergunto: o que é controle social? Para começar logo uma discussão. Sob o olhar de quem? De quais instituições? Da antiguidade até hoje, seja por conceitos ideológicos, religiosos, econômicos, este controle sempre apareceu disfarçado de censura, de defesa da soberania, da ética e dos bons costumes. Em Atenas, por exemplo, havia uma legislação que era implacável. Ninguém podia falar mal, que ninguém falasse mal, nem da cidade, nem da comunidade, nem do cidadão em particular. As leis lá eram implacáveis, desde multas até prisões e até morte. Em Roma, o caminho era a pena de morte. Na Idade Média, todos sabem, quer dizer, não é novidade, a Inquisição religiosa mandou milhares para a fogueira. Eu estou falando isso para chegar realmente aonde eu quero chegar, que é Niterói. As penas impostas aos ativistas da comunicação variavam conforme os poderes de cada época. Fogueira, forca, fuzilamento, exílio, etc, etc. Assim também ocorreu no Brasil. Quer dizer, lá no regime imperial, era sério, contra a religião, o governo e os bons costumes, nada se imprimia no Brasil. É evidente que os tempos mudaram, mas o tal controle continuou da monarquia à república. Vamos relembrar a Constituição de 37 com o Estado Novo. O que o Vargas, em termos de comunicação, nos deixou? O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que tinha um papel claro: controle dos meios de divulgação do pensamento. Naquela época, é só ver as estatísticas. Quantos veículos foram fechados? Quantos profissionais foram presos, torturados e mortos? É só rever as estatísticas da época. E mais recentemente, com a ditadura militar, surgiu na ditadura militar, realmente pessoal da minha idade, quem viveu esse período, sabe muito bem, mas talvez os novos de comunicação, os estudantes, pouco saibam sobre essa questão. Quer dizer, na ditadura militar, foi criado a patética figura do porta-voz, do jornalista transvestido, do militar transvestido de jornalista. E esse cara, ele passou a ser o interlocutor do poder com a imprensa. Era um militar, era um sargento, era um tenente, que ele era o interlocutor do poder com a imprensa. Nessa época, foi criado também o Serviço Nacional de Informação, o SNI, que monitorava, fazia fichamento e produções de dossiês com disfarce oficial, contrariando qualquer critério democrático. Evidente, a gente estava numa ditadura. Foi uma época marcada por jornalistas perseguidos, presos, torturados e mortos, veículos fechados e invadidos, que nos faz relembrar os que foram e os que sobreviveram, como aconteceu com Vladimir Herzog em uma prisão em São Paulo, que eu estou citando apenas o Vladimir como um simbolismo dessa época da ditadura. Os controles continuaram e continuam. Mas que controles, eu pergunto? Sobre que perspectiva? Ideológica ou econômica? Na iniciativa privada, com o advento do capitalismo, da Revolução Industrial, o país foi se industrializando. Os monopólios da comunicação foram se fortalecendo e dominando o mercado. E dominaram. Uns buscaram o viés do monopólio através do mercado. Muitos outros usaram o poder político para barganhar concessões de rádio, TVs e criaram grupo de jornais e outros uso e abuso do conceito religioso. No entanto, em algum momento,
Esses grupos, eles se confundem na linguagem, no conteúdo, nos interesses comerciais, nos abusos e no delito contra o direito de bem informar. Ambos também vivem as benesses do poder e muitas vezes sofrem e são destruídos por contrariarem o próprio poder. Neste aglomerado de grupos empresariais que se devoram entre si, há tendências, é verdade, alguns progressistas, às vezes até resvalando para a esquerda, e outros que, subliminarmente, sabem se vender como veículos populares e de grande repercussão social, mas são mero suporte do poder constituído. Mas o que queremos nesta conferência? Fazer dela um instrumento político partidário? Discutir temas que não vão além do nosso próprio umbigo? Ou entendemos que a garantia de uma sociedade mais justa, plural e democrática passa pela comunicação? Mas como? Se os limites são claros em nosso país, onde as necessidades básicas de vida são ignoradas. Como quebrar as amarras da comunicação dentro do contexto capitalista? Primeiro, no meu entendimento, entender que a comunicação pressupõe liberdade de expressão, direito à informação, direito ao conhecimento, direito à cultura e direito à educação. Segundo, devemos entender que informação é fundamental para o exercício democrático e para a construção da cidadania. Terceiro, temos que entender que uma discussão de política de comunicação está acima dos próprios meios de comunicação, de nossas meias-verdades e absolutas verdades. Temos que nos despir de nossos preconceitos, emparelhamentos e preconceitos, absorver os contraditórios para que possamos ter ganhos coletivos. Quarto, precisamos debater e apresentar propostas viáveis na conferência, nos órgãos representativos de classe, nas câmaras de vereadores, nas câmaras de deputados e nas associações comunitárias. Segundo ponto, em Niterói, onde se situa nesse contexto para chegar realmente à nossa conferência municipal? Limito minha análise a partir da fusão. Quando Niterói deixou de ser capital do estado de Rio de Janeiro, a cidade aqui era fértil de veículos de comunicação. Como capital, Niterói tinha sucursais de todos os grandes jornais, assim como funcionavam regularmente várias rádios com noticiários diretos sobre a cidade. Pós-fusão, com a perda do estado de capital, Niterói perdeu suas principais repartições e sucursais dessa hoje chamada grande mídia. Manteve-se na cidade o Fluminense e a Tribuna. O Fluminense cresceu dentro da cidade e voltou-se também para o interior do estado do Rio. E a Tribuna, que é um veículo mais novo que o Fluminense, durante muito tempo manteve-se e mantém-se como jornal de oposição. Um dado relevante, Niterói como capital, que era o foco da grande imprensa, assim como o interior, após a fusão, Niterói e o interior, quando Niterói perdeu o estado de capital e a chamada mídia acabou com as sucursais de Niterói, também o noticiário sobre Niterói, do outro lado da Bahia, já com essa grande mídia, desapareceu, assim como o noticiário do interior. E Niterói, também o interior, só passou a ser referência para essa mídia quando há um caso inusitado, um caso folclórico, uma tragédia muito grande, um escândalo pessoal. A maioria das redações também, do outro lado, absorveu jornalistas do lado de cá, em cargo-chave, mas estes tiveram pouca sensibilidade ou oportunidade de levantar questões sobre a realidade do interior e da ex-capital Niterói. Em um congresso de jornalistas realizado no Rio, em que eu participei, esta questão foi muito debatida. E o editor-geral de um dos principais veículos do Rio, quer dizer, da grande mídia, já cansado da discussão, resumiu: olha lá, pessoal, é inútil essa discussão.
pois, na verdade, um buraco de Ipanema é mais importante do que qualquer fato do interior. As concessões de algumas rádios em Niterói continuaram e continuam sem nenhum vínculo com a cidade. Alguns grandes jornais tentaram depois criar novas sucursais e editorias em Niterói, com muito pouco êxito. Atualmente se mantém na cidade o jornal O Globo, que trata Niterói como bairro. O Dia, que tem um caderno chamado Estado, com uma página de noticiário sobre a cidade. E o Extra, que funciona com um caderno aos sábados, com matérias de Niterói e São Gonçalo. Com sede na cidade, temos dois diários, o Fluminense, com 131 anos de tradição, e a Tribuna, com 73 anos, dois jornais em plena expansão. O Fluminense, além de Niterói, é reconhecido como Jornal do Estado do Rio, pois circula em todo o exterior do Estado, mantém a Rádio Fluminense e a TV Flu na internet. Isso a própria editora, a Sandra Duarte, pode depois dar mais detalhes sobre o Fluminense. Já a Tribuna tem como foco Niterói e mantém o Jornal de Icaraí, que é um semanário com 39 anos de funcionamento. É também o veículo que publica os atos oficiais da Prefeitura. Hoje, em Niterói, além dos dois diários, circulam comercialmente em entidades públicas e privadas mais de 50 veículos, entre jornais e revistas. São predominantes os jornais alternativos, uma marca na cidade, além dos, como eu citei, os dois diários. Há muito tempo, na verdade, pós-fusão, a cidade viveu uma febre de jornais alternativos. Por semana, chegou a circular em Niterói mais de 20 jornais alternativos pelos bairros da cidade. Esses veículos viraram referência no município, com circulação gratuita nas áreas comerciais e residenciais, principalmente na Zona Sul. Em média, cada jornal tem uma tiragem de 8.000 a 10 exemplares. Considerando que são pelo menos 5 a 7, circulam atualmente só na zona, com uma média circulando de 8 a 10 mil, há uma distribuição de 40 a 50 mil jornais dentro de Niterói, nessa área dos alternativos. Duas questões são sempre abordadas sobre esses alternativos. Por que só circulam na Zona Sul? E por que quase sempre sobrevivem de verbas publicitárias públicas? A primeira questão é indiscutível. Temos, no momento, apenas dois alternativos circulando na Zona Norte, o Jornal do Fonseca e o Porta-Voz. Os demais veículos circulam na Zona Sul porque é uma característica deles abordarem acontecimentos políticos da cidade, e eles são fundamentalmente jornais que refletem, vamos dizer, o dia a dia da cultura da cidade. E são voltados para a classe média e para o setor comercial. Não são jornais que focam o dia a dia e nem fatos nacionais ou internacionais. A pauta é muito local e consegue até retratar de forma crítica este universo da cidade. Já a Tribuna e o Fluminense, como são diários, abordam mais acontecimento do dia a dia. Sobre a verba publicitária, esta relação com o poder local fica mais explícita por sermos um município onde todos ou a maioria se conhece e interage. Na realidade, as verbas publicitárias públicas e privadas continuam nas mãos dos grandes monopólios da comunicação. A maior parte das verbas publicitárias, sejam municipais, estaduais ou federais, públicas, são absorvidas pela grande mídia através de pressões, lobbies, interesses políticos, troca de favores e monopólios das grandes agências de publicidade. Então é equívoco achar que os jornais alternativos vivem apenas de verbas públicas. Só agora o governo federal se sinaliza com uma política pública
de comunicação direcionada aos jornais do interior do Estado. Essa luta já vem sendo travada há mais de 20 anos pela Associação dos Jornais do Interior. Este mesmo processo se repete no âmbito municipal e estadual, sem falarmos nos interesses dos lobbies, das agências de publicidade que ignoram os jornais alternativos. Hoje circulam na cidade os seguintes jornais alternativos: Jornal de Caraí, Jornal da Cidade, Ligue, Jornal de Santa Rosa, Fonseca, Porta-Voz, Todos os Esportes, Folha de Niterói, Opção, Correio de Niterói, Diz, Agito e o Giro. Além do jornalismo impresso na cidade, tem uma Rádio Fluminense, do Grupo Fluminense de Comunicação, canais de TV por assinatura, como Canal 36, TV+, que atuam comercialmente, as TVs públicas, como a Câmara, a URF e algumas rádios comunitárias. No âmbito das instituições relacionadas na comunicação, Niterói tem um sindicato dos jornalistas do Estado do Rio de Janeiro, a Associação Fluminense dos Jornalistas, a Associação dos Jornais do Interior do Estado, o Museu da Imprensa e a Imprensa Oficial, um órgão do Estado. O que queremos e debater e propor para Niterói na área de comunicação? São as minhas propostas, então eu deixo para depois. Então, agradecer aí o Mário. E agora é a fala do Poder Legislativo, que vai ser dividida entre 3 pessoas. Então, vai ser 5 minutos para cada um pedir que sejam bem fiéis ao tempo. Primeiro vai lá o vereador Renatinho, depois a Flávia, assessora da Comissão de Direitos Humanos, e o Vinícius Martins, da Câmara Municipal. Assim, né? Todas as pessoas têm direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio independente de fronteiras. Esse é o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Falando em direitos humanos, eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, muita honra, na Câmara Municipal de Niterói. E falar em direitos humanos, às vezes é mal entendido o direitos humanos. O que é o direitos humanos? Se defender os direitos humanos. Na minha avaliação, defender direitos humanos, defender qualquer tipo de injustiça, principalmente na Câmara, na cidade, eu vou denunciar, eu vou questionar. Esse é defender direitos humanos. Que a maioria fala de defender direitos humanos, defender bandidos. É totalmente equívoco, mas cada um tem seu momento, né? Então, pessoal, este é um artigo da profunda e rica Declaração dos Direitos Humanos, aprovado pela Assembleia Geral da ONU, em 10 de dezembro de 1948. Há mais de 60 anos atrás, portanto, os lutadores pelos direitos humanos e pela democracia apontaram que não haveria democracia e tão pouco respeito aos direitos humanos sem a democratização dos meios de comunicação social. Por democracia nas comunicações, tem que ser obrigatoriamente uma avenida de mão dupla. Não basta a todos os brasileiros de Niterói ou não ter acesso às informações e opiniões acerca dos problemas do mundo e de nossa cidade, segundo a visão daqueles que são proprietários do meio de comunicação. Não devemos ficar satisfeitos apenas com as informações que recebemos. Quase sempre elas são insuficientes, quando não manipuladas. Devemos dizer não à democracia para os nossos ouvidos. Queremos e continuaremos lutando pela democracia para que todos aqueles que queiram se expressar de maneira diferente possam assim o fazer. Não acho que seja uma luta fácil. Os meios de comunicação pertencem a um grupo reduzido de pessoas, das elites econômicas dominantes que travam permanentemente a disputa da consciência da sociedade para que pensamos. E nós comportemos exatamente da forma que elas desejam, para manter todo o jeito que está, sem mudança que afeta os seus interesses.
A luta contra a concentração da propriedade no meio de comunicação deve, portanto, ser a maior prioridade do nosso pensamento e de nossas atitudes. Só mais uma folhinha, estou acabando. Nossa cidade precisa falar sobre si mesmo. Eu vi sobre si mesma. Niterói precisa discutir por todos os meios os problemas do dia a dia, daqueles que aqui escolheram para morar, e os seus filhos e seus netos. Queremos ouvir os nossos cantores, queremos ouvir os nossos pássaros, as sintonias. Queremos assistir os nossos artistas e ouvir os nossos poetas. Queremos propagar aqui, para além de toda a cultura universal, a cultura do povo de Niterói. A luta pela implantação e pelo fortalecimento de rádios e TVs comunitárias é o caminho mais democrático para que Niterói possa falar e ouvir sobre si própria. Não posso deixar de defender, enquanto cidadão e parlamentar, a TV Câmara de Niterói, enquanto única TV sem fins lucrativos de nossa cidade. Amplia sua atuação para além da pauta simples, transmissão das sessões plenárias. E comece a dar espaço para manifestações da cidadania acerca dos problemas que afetam a nossa cidade. Para finalizar, gostaria de mais uma vez reafirmar que sou, entre milhares de niteroenses, um dos poucos trabalhadores que está vereador. Eu não sou vereador, estou vereador, como sempre gostei de falar. Vereador não é profissão. Na minha avaliação é luta. Estou vereador por vontade exclusiva da população de nossa cidade. E com ela que tenho compromisso. É a ela que devo satisfação e presto conta. Todas as manhãs, até o meio-dia, fico nas ruas, assim, ouvindo a população. Não fico encastelado dentro de gabinete. Isso nas ruas, prestando conta à população de Niterói. Os movimentos sociais, em especial o movimento popular e as suas lutas, são a razão de ser do meu mandato. E em nome dela atuo como um soldado. Sou, portanto, um simples, humilde, porém incondicional badantário, instrumento dessas lutas. Não poderia ser diferente em relação a todos que atuam no movimento de luta pela democratização da comunicação social em nossa cidade e em todo o nosso país. Todos me conhecem, sabem com certeza que não sou um especialista em comunicação. Os companheiros especialistas estarão contribuindo conosco com a luta nas mesas temáticas. Eu não tinha concluído. Uma saudação especial encaminho em meu nome e em nome do ex-vereador Paulo Eduardo Gomes, aos seus antigos companheiros de tantas lutas, Marcos Dantas, não sei se encontra aqui, à tarde, e Gustavo Ginden, que muito contribuirão nesta primeira Conferência Municipal de Comunicação de Niterói. A todos nós, militantes desta causa, um rico encontro. Muito obrigado. Eu vou falar aqui mais uma explicação didática da Câmara de Vereadores da parte de comunicação, da qual eu coordeno desde o início de janeiro, e especificamente a questão da TV Câmara, que eu acho que é o alvo de maior interesse do público aí. A TV Câmara de Niterói, ela é uma TV do Legislativo. Ela existe porque a NET tem uma concessão aqui na cidade de Niterói e, por força de lei, acredito, o senhor deve saber bem mais do que eu, ela tem a obrigação de disponibilizar um canal comunitário, um legislativo e um canal da cidade. Então, o Legislativo tem a TV Câmara, que ela funciona no canal 12 da NET, aqui para Niterói e São Gonçalo, e compartilha sinal com a TV Alerj. Desde sua criação, a TV Câmara, ela
transmite apenas a gravação da sessão plenária, que acontece de 17 às 19 horas, né, 20 horas, e essa transmissão é feita a partir das 22 horas. Como bem disse o vereador Renatinho, é em torno de 2 horas de sinal, embora o sinal seja de responsabilidade da Câmara. A Câmara pode cortar o sinal da LERJ e colocar a programação dela. Mas tem toda uma questão política nisso aí, né? A TV Alerj tem uma grade de programação muito superior à da TV Câmara, que só tem a transmissão da sessão plenária. Então, essa atual legislatura tem procurado modificar um pouco isso aí. Então, isso tem questões políticas que vem tendo que se negociar junto à Alerj, para poder você não estar passando o programa da Alerj, daqui a pouco entra a TV Câmara. Pobre coitado do telespectador do outro lado, né? Não está entendendo nada, eu queria ver aquilo, agora tem que ver outra coisa. Então, a nossa visão é a seguinte: a transmissão da sessão plenária, nós consideramos, ao contrário do que pensa o vereador Renatinho, que o melhor horário é às 22 horas, porque o interesse de quem quer acompanhar uma sessão plenária, o Legislativo Municipal, são pessoas que nesse horário já estão em casa. 5 horas da tarde, você colocando lá, nós acreditamos que a audiência vai ser inferior à audiência de 22 horas. Então, a proposta nossa, lógico que tem que ser discutida, e para isso que estamos aqui, é que ela continue sendo gravada, porque não há edição, ela é gravada na íntegra, né? E que ela fique de 22 até 1 hora da manhã, se é o caso, se tivermos 3 horas. Mas que não seja às 17 horas, porque provavelmente a gente teria uma audiência menor. E, paralelo a isso, como as sessões plenárias acontecem terças, quartas e quintas, nós temos segunda e sexta, que não transmitimos a sessão plenária, ou então repetimos sessões plenárias. Então, estamos procurando colocar às segundas e às sextas algum evento que aconteça, como foram agora as comemorações de 190 anos da Câmara, alguma audiência pública de relevância. Essa nossa, nesse momento, o nosso trabalho. E, para um momento futuro, que desejo que ele seja breve, esse momento, nós vamos ter um programa de entrevista, um programa gravado de assuntos relevantes para a cidade de Niterói. Então, a ideia é que a gente passe um programa às sextas e que ele se repita à segunda e que tenha também um pequeno noticiário durante o dia inteiro. Aí seria pequenos flashes, gravações, o vereador que apresentou em plenário algum projeto de lei, falta um minuto, algum projeto de lei e que possa falar como um pinga-fogo, né? Qual a importância desse projeto, isso entraria em comum acordo durante a programação da TV Câmara, mas da TV Alerj, né, compartilhamos isso aí, essa possibilidade da gente aí se buscar a ideia, né, que isso sirva para a gente se comunicar melhor, que é o nosso objetivo, e que auxilie a democratizar a política no município, né? Acho que eu queria colocar é isso. Acho que consegui contribuir um pouco mais aí com a discussão.